dia, meninas. Bom dia. Então, como a gente está falando sobre as mulheres maravilhosas da Bíblia, né? Então, hoje eu trouxe Esther, como eu falei antes, eu não tenho o dom do teatro, então tenho que ter uma palavra só. E aí eu fiz umas anotações aqui. Eu não sei se todas já leram o livro de Esther, né? Então vai ser um pequeno resumo, né? Que quando eu li, lá no início da minha conversão, quando eu li, me chamou muito a atenção, e depois eu também assisti, né, naquelas novelinhas que ia passando na Record, a história. Então a gente vai vendo que ela era uma mulher corajosa, uma mulher, né, de fé, de obediência. E aí eu fiz um pequeno resumo, né, não tão pequeno, mas para a gente conseguir fazer o tempo, né? Então eu vou ler para vocês. Esther era uma moça judia criada por Mordecai e que se torna rainha ao se casar com o rei Assuero. Amã, primeiro-ministro do rei, faz um plano para matar os judeus e chega a construir no quintal de sua própria casa uma forca para matar Mordecai. Esther foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia e sua vida nos traz grandes aprendizados. Esther revela uma espiritualidade fervorosa, marcada por uma verdadeira confissão de caráter. Foi uma mulher exemplar em devoção, fé, coragem, sabedoria e humildade. O nome hebraico de Esther é Hadassah e significa mirta ou murta, que é uma flor bonita e popular. Quando Hadassah entra no harém real, ela recebe o nome de Esther. Aí foi aí que ela recebeu o nome de Esther. Possivelmente pela designação dada a mirta, palavra bastante próxima da raiz do termo que designa tanto mirta como estrela, a força, flor, pois seu povo, força da flor. Esther viveu num tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam em exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. A rainha nasceu quando o povo judeu já estava sendo do domínio persa, há mais de 120 anos. A história de Esther começou quando o rei persa Assuero, que também é conhecido como rei Xerxes, deu uma grande festa para os seus servos e príncipes para exibir suas riquezas e glórias de seu reino. A rainha Vasti, antecessora de Esther no trono, é convocada pelo rei para exibir sua formosura. Ela, porém, se recusa a atender o chamado de Assuero de estar em sua presença, e por esse motivo o rei fica furioso e resolve destituir Vasti do seu cargo de rainha. Para substituir a rainha, aí o rei criou o quê? Ele criou um concurso de beleza. Então naquele tempo também já tinha concurso de beleza, porque tinham muitas mulheres naquele tempo, mulheres com muita formosura, mulheres belas, mulheres bonitas, né? Para que seja escolhido no reino a jovem mais bela e formosa para se tornar rainha. Foram convocadas 127 jovens para se apresentar ao rei, e dentre elas estava Esther. Esther é feita rainha. Quando se apresenta ao rei, Esther é coroada rainha no lugar de Vasti. Esther era prima de Mordecai, mas não revela sua identidade judaica. Ela já entrou lá e não falou nada, né? Entrou lá como se fosse uma outra do povo deles mesmo.
A história da rainha Esther se mostra de grande relevância e importância para o povo de Deus. Por meio dela, vemos a soberania de Deus diante da crise. A vida de Esther nos mostra que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Deus não é homem para mentir, por isso todas as promessas feitas por ele se cumprem. Deus fez Esther rainha para um propósito, e quando chegou o tempo certo para isso se cumprir, ela foi corajosa para saber qual atitude tomar e como fazer todas as coisas de forma séria e eficaz, porque sua confiança estava em Deus. Aí é que fala do que ela fez, né, para ela salvar o povo dela, que estava já condenado, né, à morte. Ela pediu que todo o povo jejuasse e orasse durante 3 dias, para que Deus desse a ela uma estratégia como livrar seu povo e sua vida da morte. Essa parte aqui, quando eu estava lendo, eu disse, é bem aquilo que a gente estava fazendo nesse tempo agora, né, do nosso propósito, do jejum de 21 dias, né, entre algumas, não eram todas, né, porque quando a gente quer alcançar algo, quando a gente quer que Deus, ele nos dê algo, ou que ele nos revele alguma coisa, a gente sempre usa a oração e o jejum para que a gente alcance, né? E o jejum, ele é também para nos edificar, para nos limpar, né? Para nos purificar, o nosso coração está limpo e temente a Deus. Aí o que ela fez? Esther pede ao rei que poupe os judeus, e o rei recebe Esther. Ela convida o rei e Amã para um banquete, e Amã planeja enforcar Mordecai. O rei relembra que Mordecai não havia recebido nenhuma honraria por ter lhe salvo a vida. Sem saber o que fazia, Amã planejou a recompensa de Mordecai. Mordecai conta a Esther os planos de Amã para matar o rei, e ela avisa o rei que o veneno foi colocado no vinho para matá-lo. E aí aqui fala assim, ó: Esther arriscou sua vida e de seu palácio, porém Jesus Cristo voluntariamente abriu mão de seu palácio celestial e entregou vida para salvar os pecadores. Por quê? Porque lá naquela época ninguém podia invadir o palácio e querer falar com o rei sem que fosse convocado, né? E ela daí, sabendo, né, dessa estratégia lá que eles tinham para matar o rei, o que ela fez? Ela se encorajou, por quê? Porque ela já tinha orado, porque ela já tinha jejuado, e ela foi e entrou com coragem, né? E com a fé que ela tinha, porque ele poderia ter se revoltado ali, poderia ter mandado matar ela, mas não, ele ouviu ela. Esther foi uma mulher com muitas qualidades. A primeira qualidade de Esther, coragem. Ela não fugiu do chamado para interceder por seu povo. Ao contrário, foi corajosa e se levantou pelos judeus. Mesmo temendo por sua vida, ela apresentou diante do rei sem ser convocada. Ela poderia ter sido condenada à morte. Segunda qualidade, sabedoria. Ela não foi impulsiva. Ela não agiu impulsivamente. Ela pensou, ela planejou, né? Ela se preparou tudo antes. Então, essa é também uma estratégia para nós. Tudo aquilo que a gente vai buscar, tudo aquilo que a gente quer alcançar, a gente tem que planejar, a gente tem que se preparar antes para as coisas darem certo e para a gente nunca fazer com a força do nosso braço, fazer com, né, a direção de Deus, para que as coisas não gerem consequências lá na frente e para que a gente não se frustre, né, daquilo que a gente pediu e aquilo que a gente não recebeu, né? E muitas vezes a gente pede algo para Deus
mas se não for da vontade dele e não for naquela hora, a gente não vai receber. Então a gente também tem que aprender a descansar no Senhor, que essa é a parte mais difícil, porque o ser humano, ele quer tudo para ontem, né? Pensa hoje, mas já queria que ontem tivesse acontecido, né? E quando as coisas não acontecem, porque às vezes a vontade de Deus, ela não demora só semanas, dias, semanas, meses, ela pode demorar anos, anos e anos, né? E aí a gente fica pensando assim, Deus esqueceu de mim, mas Deus, ele nunca esquece da gente. Ou ele vai te dar uma outra direção, porque se tu pediu isso aqui e ainda não aconteceu, e aí tu vai ficar ali a vida, o resto da vida esperando, e aí a gente tem que estar sempre ligado nas coisas que Deus nos fala, nas coisas que Deus nos mostra, às vezes em sonho, a maioria das pessoas tem, né? De receber as coisas de Deus em sonho, ou outra pessoa vem e te fala. Então a gente tem que estar sempre ligado, por quê? Porque às vezes ele vai te dar outro caminho, não é esse aqui. Aí ele vem e te diz, não filha, vai por aqui porque aqui tu vai certo. E aí a gente está lá ansiosa esperando por aquela resposta lá, e aí tu não presta atenção aqui, daí tu perde a vez e daí tu se frustra e acha que Deus esqueceu de ti. A terceira qualidade da Esther, humildade. Ela não foi egoísta, mas agiu em favor do seu povo. Esther era temente a Deus. Nessa parte ela pensou mais no povo do que nela mesma, né? Porque ela estava sujeita a ser morta, ela poderia receber algum tipo de punição, mas ela não estava preocupada. Ali ela confiou nas promessas de Deus, né? Ela foi lá confiando que Deus ia dar a vitória para ela e para todo o povo dela, né? Então, a conclusão de toda, né, esse textinho aqui que eu fiz, esse estudo, é que a vida de Esther é um grande exemplo de paciência. Ela foi uma grande intercessora e protetora do povo de Deus. E é um grande exemplo de como devemos agir diante das crises e provocações, né? Que a gente coloca, a paciência é a mesma coisa que a gente fala em descansar em Deus. E essa palavra descansar em Deus, que nem eu já falei várias vezes, não é desistir. O descansar não é desistir daquilo que tu quer, do teu sonho, do teu propósito, né? Das tuas vontades. No nosso caso aqui, o nosso foco, a nossa meta é estar orando pelos nossos filhos, é estar encaminhando os nossos filhos, né, na direção de Deus. Eu não tinha meus filhos nos caminhos de Deus. Eu ainda tenho uma filha que não está convertida, mas eu já creio que ela está nos caminhos de Deus pelas atitudes dela, né? Pela maneira dela falar agora, né, pedindo ela mesma sempre já ora por ela mesma. Então a gente também começa a notar as atitudes dos nossos filhos mudando através de nós. Então tudo aquilo que a gente fizer, eles vão copiar. Então se a gente fizer coisa boa, eles vão copiar coisa boa. Se a gente fizer coisas erradas, né, eles vão copiar as coisas erradas. Então o nosso grupo aqui, né, é para mães que oram pelos seus filhos, que buscam pelos seus filhos e também pela família, né? Porque a nossa casa é nossos filhos, né? Nossos filhos é a nossa casa, é o nosso marido, né? Então a gente tem que estar buscando por todos, né? Que essa é a nossa função. No nosso curso de casados a gente fala que o líder é o marido, mas Deus deu a mulher como ajudadora, e às vezes aquilo que o marido fala nem sempre é o que tem que ser. Então nós estamos ali do lado para dizer, ó marido, eu acho que se fosse assim, você ficaria melhor, se fosse por aqui ficaria melhor, vamos fazer assim, né? Vamos orar primeiro, não vamos fazer as coisas do nosso jeito, não vamos fazer as coisas, né, da maneira que deu assim, ó, que tu acha que pode ter sido Deus que direcionou, mas às vezes não é, né?
Então, por isso que quando a gente recebe algo em sonho, ou alguém que fala, principalmente quando é aquilo que a gente quer ouvir, principalmente quando é aquilo que a gente quer que aconteça, a gente já sai correndo, nossa, é de Deus, vou receber porque é de Deus, né? Mas às vezes a gente pode estar sendo enganada, porque o inimigo ele também lança coisas, né, na nossa mente para nos confundir. Então nós temos que estar sempre ligado, e esse ligado, né, a gente só consegue estar ligado com Deus quando a gente tem, né, a nossa intimidade com Ele, quando a gente tem o nosso tempo com Ele de oração, né, quando a gente tem o nosso cantinho lá, nosso caderno, ou que seja, cada um tem uma maneira de fazer, né, o seu cantinho lá, né, para orar, para buscar, para interceder. E a parte aqui da intercessora ali que fala, é uma das coisas assim também, que nós somos as intercessoras da nossa casa, a gente é intercessora dos filhos, do marido, né, quando eles saem para trabalhar, aquelas que não trabalham, que ficam em casa, ou mesmo as que trabalham, né, lá em casa a gente tem o costume, o Joésio agora, ele sai de manhã, ele se ajoelha na beira da cama e ali a gente já ora pelo dia, já entrega o trabalho, agradece a noite, agradece a saúde, né? De poder estar mais um dia de pé, para a gente poder estar indo enfrentar aquele dia, as lutas, as batalhas e mesmo as vitórias, né? Então, era o que eu tinha para nessa manhã para passar para vocês, né? Sobre a mulher corajosa, né? A mulher temente a Deus, e era isso.